Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero saber uma coisa, você gosta de cerveja? Hoje são muitas cervejarias por aí fazendo aquela cerveja artesanal, aquela cerveja diferenciada e tudo mais. A gente vai falar sobre esse assunto, mas vamos saber como é que anda essa produção de cevada aqui nos Campos Gerais. Foi boa, foi ruim? Como é que é isso? Nós vamos saber agora. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o Fábio Schmidt. O Fábio é produtor rural, é diretor técnico da Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui dos Campos Gerais e vai falar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, vamos começar lá pela lavoura, né? Vamos falar de cerveja, mas vamos começar lá no campo. Como é que foi a produção de cevada esse ano? Falando de cerveja, a gente brinca, né? Que é bíblico, nem só de pão vive o Vive homem. o homem. Então, estamos chegando no verão. Aqui nossa região é uma região que já pode-se dizer que é tradicional produtora de cevada. Sim. Nos idos de 1970, só tinham 2 municípios aqui do estado do Paraná entre os 10 maiores produtores no Brasil, e hoje tem 8. Sim. 8 municípios dos 10 maiores produtores de cevada estão aqui no Paraná. Então, nossa região aqui ela é uma região que tem toda a condição técnica de produção. E com o mercado dando uma mudada nos últimos anos, aí isso proporcionou melhores preços ao produtor. Sim. E consequente retorno dos que tinham saído da produção de cevada e a entrada de novos produtores também, porque aqui a gente vive esse fenômeno de transição, né, da geração Sim. fundadora para as novas gerações, bastante produtores entrando na produção de cevada. Esse ano nós tivemos um inverno, dá para se dizer, normal, frio e seco, bastante seco. Né? A cevada ela é originária do Egito, então ela precisa de muito pouca água. E nesses anos, então, ela produz muito bem. Então, nós tivemos produção boa e qualidade excepcional esse ano aqui na nossa região. Então, o produtor teve uma receita muito boa, ganhou dinheiro com isso. A qualidade está atendendo todas as especificações que a indústria cervejeira, ou melhor, a indústria malteira precisa, né? Então a gente está bastante animado. Para o ano que vem a gente já deve ter mais crescimento ainda. Esse ano foi da ordem de 20% crescimento em área. E nós acreditamos que para o ano que vem, baseado na satisfação dos produtores que a gente está mensurando esse ano, nós já podemos pensar em algum acréscimo do ano que vem, desde que se mantenham esses níveis de preço que a gente vem trabalhando aí. A cevada produzida tem esse destino? A cevada ela tem vários usos. O grande uso dela no Brasil é o mercado cervejeiro. Sim. Para que a cevada atinja o mercado cervejeiro, ela passa por uma indústria intermediária aí, que é a maltaria. Sim. Esse grão ele é colocado para germinar e o que acontece? O amido do grão passa a ser açúcar, que depois vai ser fonte de matéria-prima para as bactérias na fermentação da cerveja lá, né? Então, hoje o nosso grande destino são para as maltarias, para que eles façam malte e então atinjam a cervejaria. Outro fator é que a demanda hoje por cerveja puro malte, fenômeno relativamente recente, de 4 anos para cá, provocou uma guinada no mercado. Então há uma demanda maior por malte. As cervejarias regionais cresceram, maltarias regionais, micromaltarias regionais estão se instalando, e isso faz com que o mercado tenha uma nova dinâmica. E à medida que você tinha poucos players nesse mercado, que normalmente eram as grandes cervejarias, e hoje você tem muito mais players nesse mercado atrás da nossa cevada, então isso dá uma dinâmica de preços diferente e uma mudança. Nós tínhamos excesso de oferta de cevada para poucos compradores, e hoje nós temos muitos compradores e temos uma oferta limitada. E isso ajustou os preços de uma forma tal que hoje se tornou novamente atrativo aos produtores. E esse processo? Então ela sai do campo, como é que é o processo até chegar na cervejaria? A gente faz a primeira produção de sementes. Sim. Né? A produção de cevada ela é toda contratada, então você faz um contrato com o produtor, ele recebe aquela semente, vai conduzir a lavoura,
depois você recebe a produção do produtor, faz toda uma padronização para que atenda às especificidades do mercado malteiro, aí é o deslocamento para as maltarias. As maltarias normalmente, dependendo do cultivar, tem que esperar um tempo, 3 meses, 4 meses, para maltear em função da dormência do grão, fazem o malte, daí o malte vai para as cervejarias. É um malte só? Não, são vários maltes, para cada variedade de cevada existe uma especificação, que depois lá o mestre cervejeiro da cervejaria vai dizer, para essa cerveja eu preciso essa especificação de malte, então eu preciso de 30% do malte da variedade X, 20% do Y, 50% do Z, e compõe aquele blended que eles chamam, né, que vai dar a cerveja sempre com o mesmo sabor, né, sempre com o mesmo sabor, independente da época que ela seja produzida ou o ano, né. E essas cervejarias estão crescendo, né? A gente observa até aqui em Ponta Grossa mesmo, muitas aí abriram e estão num processo, está num crescimento esse segmento, né? Te diria mais, Mara, é um fenômeno mundial, no mundo inteiro. Aí por volta de 1960, 70, era muito comum isso, principalmente na Europa, que normalmente as diretrizes da cerveja vêm da Europa, né? Sim. E era muito comum que cada cidade tivesse sua cerveja. Aqui no Paraná mesmo nós tivemos iniciativas, por exemplo, lá na década de 90, em Curitiba tinha, eu me lembro, Bavária, um chopp que era uma cervejaria de Curitiba, né? E era uma tradição, assim como nós temos o nosso prato aqui, o alcatra no espeto, cada cidade tem suas cervejarias, sabe? Que é um diferencial daquela cidade. Isso é um fenômeno que acontece lá e que está se refletindo aqui, pelo aumento do poder aquisitivo da população, por procurar também variedade, novos sabores, novos métodos de fabricação, né, que a cervejaria artesanal permite, né. Tem esse público específico, tem, né? Um público que específico. gosta dessa cerveja, né? É o degustador, né? Degustador. Qual que é a melhor? Qual a sua preferência? Para mim, sendo líquida... Tem que ser líquida. Não tenho uma preferência de... Eu prefiro a cerveja Pilsen mesmo. Pilsen mesmo. E esse mercado, vocês observam também esse mercado da preferência das pessoas para... Não, nós não chegamos a tanto, porque isso é muito regional. Muito regional. Muito regional e muito dependente da qualidade da cerveja. Por exemplo, tem cervejarias que podem acertar o fabrico de uma IPA e podem não ter uma Pilsen tão boa. Tem outra que pode ter uma Pilsen excepcional, tem outra que pode ter uma Weiss excepcional. Então aí depende muito da cervejaria que está atuando naquele mercado. Mas isso não vamos dizer, os movimentos são pequenos para o tamanho do mercado. A gente não consegue avaliar isso pontualmente. Bom, estamos aí no verão, então agora a cevada está garantida, não é isso? Foi boa a produção, né? Foi boa. Então estamos bem. Os mestres cervejeiros aí devem estar agradecendo também toda essa variedade e tudo isso. Mas bacana, um bom bate-papo contigo. A gente vai vamos até algumas cervejarias dessa, conhecer um pouco melhor esse produto, conhecer os degustadores, né? Porque tem todo um processo, né, para você apreciar a cerveja e tudo mais. Muito obrigada por suas informações, Fábio. A gente vai ficando por aqui, você continue aí nos seguindo nas mídias digitais, no Instagram, no Twitter, Facebook, quem mais? No nosso site, mande pra gente a sua sugestão de pauta, suas perguntas, o que você quiser saber sobre esse assunto, gosta de cerveja? Então manda aí pra gente, nos conte aí nos comentários qual a sua preferência, tá legal? Nós ficamos por aqui porque se o campo produz, a cidade cresce e a gente mostra. Tchau!